Olá, esse é mais um vídeo sobre estudo de caso que eu tô gravando dessa série e em que eu tô partilhando um pouco sobre as intervenções e as maneiras de pensar os casos que a constelação familiar propõe, da maneira como eu trabalho. Antes de falar, eu gostaria de comentar que os casos, a maneira como eu penso em contar eles, é uma forma bastante cuidadosa para resguardar todas as informações pessoais das pessoas sobre as quais eu estou falando. Na verdade, eu estou falando sobre os casos e as intervenções e não sobre as pessoas. Então, eu mudei alguns detalhes da história, né, para que não fique perceptível quem é, mas a base e o formato do principal está contido aí. Então, essa história que eu vou contar agora é bem recente, é um caso de uma pessoa que eu atendi há pouco tempo, já na quarentena, em formato online. É uma pessoa que chegou pela primeira vez para mim, é um homem, em que estava passando por um processo muito forte de desentendimento com a mãe. A queixa que ele trazia é de muitas brigas, muita raiva, assim, como que na história de vida dele com a mãe, todo o processo dele de criação, a mãe sempre descontou muito a raiva em cima dele, com expectativas muito altas, e ao longo da vida essas brigas entre eles sempre foram homéricas. Chegou num ponto que agora, nos últimos dias, ele precisou mudar de casa porque estava convivendo com a mãe e já não podia mais com aquela situação. Então ele já chegou para mim bastante mobilizado por esse afeto da raiva e eu tinha a impressão de que a nossa experiência seria uma experiência de buscar questões biográficas para serem vistas, entendidas, integradas, para como que diminuir um pouco a carga da raiva que se apresenta na hora da briga. Da maneira como eu entendo, quando os nossos gatilhos são disparados de raiva, de ódio, a nossa ira é colocada à prova, faz toda a diferença se a gente consegue ter um mínimo de centramento, aquele segundinho antes de tomar a ação que vai fazer com que a briga aumente muito mais ou que pode fazer com que eu me retire na hora certa da discussão, né? Então, quando a sobrecarga de emoção é muito grande, a gente não consegue nem tomar essa decisão, a gente é engolido para dentro da briga. Então, o meu objetivo, bem humilde, era tentar encontrar um movimento que fosse possível retirar um tanto de carga dessa intensidade de briga que ele estava me trazendo como questão. Então, a gente começou a fazer um exercício, e nesse exercício, como era a primeira vez que ele fazia, né, um movimento de constelação, online, individual, né? Já tinha participado outras vezes de grupo, já tinha me visto trabalhar, mas comigo era a primeira vez constelando e era a primeira vez num atendimento de formato individual, que é bastante diferente do grupo. Então a gente começou a fazer um exercício para chamar por essas cenas, ou chamar por essas memórias, esses movimentos internos que são relevantes para que ele pudesse dar um passo além dessa sobrecarga de raiva, dessa dor na relação com a mãe. Então, o que apareceu para ele, surpreendentemente, não foi uma cena biográfica, não foi um ponto biográfico das brigas da mãe na infância, das brigas da mãe com o pai, mas veio a seguinte cena, escuta só. Ele começou a visualizar um homem enforcado numa árvore e embaixo dele uma fogueira. Então era um homem enforcado que estava sendo queimado. Ao lado dessa fogueira, ao lado desse homem, estava parada a mãe dele. E essa mãe, apesar de que tocada por dor, ela também tinha um certo alívio, tinha muito ódio entre eles. E quando eu pedi para que entrasse o pai na cena, o pai se colocava num lugar muito afastado, muito retirado da cena, não se envolvia com a situação. Quando o cliente acessou essa circunstância, ele teve assim uma reação emocional muito intensa, foi bastante tocado pela situação, chorou bastante, sentiu no corpo os movimentos em relação a isso, e a partir disso nós começamos a entender, né, a maneira como eu leio essa cena. Existem algumas possibilidades. Uma delas, que a psicologia, algumas áreas da psicologia
pensam dentro desse raciocínio é que se trata de uma imagem que ajuda a condensar, como que arquetipicamente, vários sentimentos e emoções ajudam a entender o tipo de dinâmica interna que a pessoa está carregando. A maneira sistêmica de entender essa situação é que isso de fato aconteceu no passado da família. Histórias que não se sabe, é possível que em algum momento essa história venha à tona para o cliente, mas independente da origem dessa história, a maneira como toca a pessoa que está na minha frente me faz pensar que é uma imagem que tem força de mobilização de processo e, portanto, um potencial de cura interessante. Então a gente entrou nessa cena e começou a fazer o tipo de solução que a constelação oferece. Primeiro uma investigação, depois umas soluções. A solução, nós chegamos à conclusão juntos, é de que por ter se identificado com a dor desse que morreu de uma maneira trágica e injusta, independente do tipo de erro que ele tenha cometido ao longo da vida, essa é uma morte que não é correta, não é justa, não é? Assim, acredito eu que não há erro que justifique uma punição dessa magnitude. Mas assim foi, né? E da maneira como tudo aconteceu, houve um tipo de registro muito profundo nessa família de indignação, de sentimento de injustiça, de abandono por parte desse que morreu dessa forma tão trágica em relação à mãe, e que o meu cliente estava identificado com esses sentimentos. Ouve só, na história de vida dele com a mãe, há motivos para que ele se sinta injustiçado e tenha muita raiva da mãe, certo? Mas para além desses sentimentos que a gente pode compreender por essa história de vida, é como se somasse uma camada que dá a isso um tamanho muito maior, uma intensidade muito maior de sentimentos, que tem a ver com histórias que fazem parte do sistema familiar, aos quais ele se vincula por ter tido um destino que faz com que isso se sobressaia na história de vida dele. Então, a partir do momento que ele identifica esse trauma transgeracional de um passado talvez distante, nós não sabemos, ele tem a possibilidade de começar a se afastar dessa imagem e, portanto, se afastar desses sentimentos que ele carrega e que não necessariamente são deles. Muito bom. Isso tem a ver com trazer para a consciência e poder lidar com isso conscientemente, né? E à medida que essas soluções vão sendo dadas, o corpo dele respondeu em forma de alívio, e são maneiras que são muito claras da gente perceber como a respiração muda, o próprio corpo ele se solta. Geralmente acontecem bocejos também quando esse ciclo está chegando no final, e assim a gente encerrou. Eu ainda não tive tempo para receber o feedback do efeito que isso teve na vida dele, e talvez quando compartilhar eu possa trazer aqui para vocês também. Mas a minha experiência me leva a crer que, sem dúvida, isso é um movimento significativo para essa relação. Então, já está um pouco longo o meu vídeo aqui, eu vou encerrando por hoje. Gostaria que vocês me dissessem se ficou claro ou não, se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, se tem alguma dúvida ou comentário, estou super aberta para receber. Um abraço!